glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez, irmãs, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar todas com a paz do Senhor nessa tarde e agradecer a Deus por mais uma vitória, né? Vamos aprender a palavra do Senhor para melhor servir o reino de Deus aqui na terra. Nesse trimestre, a lição diz: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A lição número 1: e deu dons aos homens. Texto áureo diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4 e 8. Verdade prática: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão, até que o noivo venha buscá-la. O que são dons? Os dons eu comparo com ferramentas divinas para melhor exercer o trabalho do Senhor. Em 1 Coríntios 12 e 7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Os dons do Espírito Santo, a definição de dons do Espírito Santo, que são capacitações especiais e sobrenaturais, concedido ao crente para servir o reino de Deus na terra. Eu gostaria de dar um exemplo aqui a respeito de um terreno. Quando nós vamos escavar o solo, normalmente o homem usa uma enxada. Porém, a tecnologia, quanto mais se multiplica a ciência, quanto mais se multiplica a tecnologia, mais o ser humano adquire conhecimento. Quanto maior conhecimento, mais são as facilidades para exercer determinadas tarefas, determinadas funções. Eu coloquei aqui o solo, né? Para escavar um solo, nós usamos a enxada, mas a tecnologia também nos dá a retroescavadeira. A retroescavadeira, que é aquela máquina grande, né, é bem mais prática e bem mais rápida. Dependendo até do local, você consegue fazer o serviço com muito mais praticidade. E outro exemplo é quando você vai montar um móvel. Se você tem a ferramenta própria, né, você vai montar um guarda-roupa, por exemplo, você usa a chave de fenda, chave Phillips, você tem ali o manual. Porém, a tecnologia, ela nos dá também a parafusadeira, que é bem prática. Ao invés de você levar horas fazendo o serviço, vai diminuir, o serviço vai ficar melhor, tendo ferramentas próprias. E é isso que o Espírito Santo colocou em nossas vidas, ferramentas próprias para fazer a obra do Senhor na terra. A lição, as irmãs leiam aí, façam a leitura bíblica em classe, muito maravilhosa, mas não vai dar para a gente ler. Então nós já vamos entrar aqui direto nos tópicos, que é os dons na Bíblia. Vai falar do Antigo Testamento, vai falar da divisão dos dons. E eu já quero falar a respeito das divisões, dessas divisões. Os dons são divididos em 3 categorias. Primeiro, dons ministeriais: ofício diaconal, exortação, repartir, presidir, exercer misericórdia. Esses são os dons ministeriais. Os dons espirituais: palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Aqui no versículo 12 de 1 Coríntios fala que a manifestação não é o tempo todo que o Espírito Santo age na nossa vida. Nós estamos lá trabalhando, falando em línguas, falando em mistérios. De repente, se Deus quer revelar, ele vai revelar alguma coisa, mas é as manifestações do Espírito Santo, né? Eu não ando constantemente falando em línguas, não, né? Há manifestações para que o reino do Senhor venha crescer, para que a obra do Senhor seja edificada na vida de alguém, na vida da igreja, né? São manifestações do Espírito Santo. O terceiro é os dons ministeriais.
que uns chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, né? Tem várias categorias. Tudo, como vai dizer a lição, é dada pelo Espírito Santo para naquilo que for útil para o reino de Deus, para que nós venhamos usar aqui na terra para glorificar o nome do Senhor, para exortar os nossos irmãos, como o dom de cura. Que maravilha, né? Que o Senhor fazia, que curava ali, ressuscitava e a pessoa ficava feliz, ficava alegre, né? Esses dons não era para que um membro se engrandecesse sobre o outro, porque todos os membros no corpo de Cristo são importantes. Todos os dons espirituais para o reino são importantes. É o que a lição vai dizer. E aqui nós já vamos passar lá para o terceiro tópico. Vai ser tudo muito resumido, irmãos. Eu quero que as irmãs leiam, reflitam, porque é uma lição maravilhosa, gloriosa, mas o vídeo não dá, tem que ser muito curto, né? Devido à capacidade do celular. Vai dizer lá que em Corinto a igreja era problemática na administração dos dons espirituais. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessionários, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais já cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhorar, servirmos a igreja de Cristo. O segundo ponto diz: diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois, se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Romanos 12:6, 1 Pedro 4:10. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordando de amor pelo próximo. Como diz lá em 1 Coríntios 13, não foi por acaso que o capítulo 13, amor, de 1 Coríntios, foi colocado entre o 12, que é o dons, e o 14, línguas e profecias. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a conclusão da nossa lição. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão a nossa multiforme graça. Pois
estão à nossa disposição, eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Os dons do Espírito Santo, irmãs, eles estão à nossa disposição, diferente de como era no Antigo Testamento, que era somente para os reis, para pessoas lá da alta elite. Hoje todos nós temos essas ferramentas próprias, nós edificamos a nossa vida e a igreja do Senhor, fazemos um excelente trabalho na obra do Senhor e vem do Espírito Santo. Essa capacitação vem de Deus para a nossa vida. Se é importante para o reino de Deus, busquemos com zelo, como diz a palavra do Senhor. É para todos nós, que nós não venhamos negligenciar, porque os dons estão todos oferecidos de bandeja para nós. Basta que nós busquemos ao Senhor, pedimos sabedoria. Senhor, como é que nós vamos fazer para buscar os dons espirituais? Para que a tua obra cresça, para que pessoas venham se render aos seus pés, para que haja operação de cura, de milagres, de maravilhas ainda. Porque o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus. A necessidade da igreja de buscar os dons espirituais é muito grande nos nossos tempos, nos nossos dias. Que nós possamos fazer tudo para que o reino de Deus venha crescer, né? Que naquele dia glorioso nós venhamos levar ao Senhor molhos de vidas que nós resgatamos através desse reino, dessa obra maravilhosa, anunciada não meramente com recursos humanos, com sabedoria humana. Como Paulo falou, ele reputou como esterco toda a sabedoria que ele tinha para servir ao Senhor, de forma que o reino de Deus fosse implantado, não meramente sabedoria humana, mas o reino de Deus, com os dons espirituais, com os recursos sobrenaturais. E isso vem do Espírito Santo. Para que nós sejamos grandes, não. Para que o reino de Deus cresça e que a gente venha diminuir. E que Deus venha abençoar todas as irmãs. Irmãs, estou correndo aqui porque o vídeo não pode ficar grande. Meu celular não tem capacidade para isso. Que Deus abençoe as irmãs em Cristo Jesus. Estudem a lição. Essa é só uma introdução da lição, mas ao longo da revista nós vamos ter mais oportunidades para estar se falando a respeito desses estudos maravilhosos do Senhor. Deus abençoe as irmãs, um beijo grande em cada coração, que o Senhor venha falar melhor, que o Espírito Santo de Deus venha mostrar para cada uma das irmãs a necessidade de como buscar esses dons. Deus abençoe, irmãs. Amém.